que nós vamos fazer um treinamento e o foco do treinamento é trabalhar três coisas: o silêncio, a sabedoria e a coragem. E essas três palavras, que não são só palavras, é um mundo por trás delas, né? Mobilizam a gente. Nós estamos nesses dias discutindo, falando, ouvindo muita coisa, lendo muita coisa sobre o silêncio. E Eckhart Tolle é um filósofo contemporâneo, ele fala do poder do agora e o poder do silêncio. E ele diz que nós só encontramos o nosso ser verdadeiro, o nosso self, como diz outros psicólogos, né? No silêncio e na calma do nosso interior. É onde nós nos encontramos. Então é acessível a todo mundo, basta aprender a fazer silêncio, né? Então é isso. Autoconhecimento é uma beleza, é a coisa mais linda do mundo. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe que não se conhece, né? Muito bem. Seja bem-vindo, Júnior. Então, vou chamar a nossa convidada de hoje, uma pessoa muito especial, que eu a conheci há muitos anos nos treinamentos, né? Ela se chama Fátima Miranda, pessoa muito querida. Deixa eu chamá-la aqui. Fátima Miranda. Cores que a Fafá vai entrar. Jacinta, boa noite. Tudo bem? Espero que curta bastante esse nosso encontro de hoje. A Fafá está entrando. Aê, Fafá! Vou colocar aqui mais para cima. Coloca mais para cima, porque você está no alto. Tá bom assim? Tá linda! Como é que vai você? Tô bem, querido. Muito feliz com esse teu convite, te ver aqui ao vivo. Você, só por aparecer, já é uma âncora, né? Para um monte de gente. Só a tua imagem já é uma Já é. âncora de muitas transformações, né? É Imagina todo o verdade. resto que vem junto com você. Não é Então, mesmo? Querida, você está bem, Fafá? eu tô ótima, Cris. Estou muito Saudade. feliz, muito feliz. Oh, que bom. Teu joelho, teu pé. Então, consegui achar um caminho de melhoria dessa qualidade de vida, né? E estou fazendo uma série de medidas, porque é um tipo de manifestação novo que ainda está sendo estudado, mas que tá tendo uma repercussão legal com as atividades que a gente tem que fazer, de mudanças, sempre mudanças, né? De alimentação, de estilo de vida, de atividade física, enfim. E eu melhorei muito, 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 muito. Nossa, que legal. Perguntei porque a Fafá, durante alguns dos treinamentos, sentiu muito, Nossa, foi uma guerreira para subir o monte lá do Piquezeiro, lá em cima, né? Aquele joelho, que Nem aliás você conte. até, nossa, sofreu muito, né? Por causa do joelho, né? Tá bom, Fafá. Fafá, você está falando de que lugar do país? Eu estou no Rio, estou em Niterói, no Rio de Janeiro. Olha, você está Pela, em Niterói. pela primeira vez estou morando desse lado da Bahia. Foi muito É, né? engraçado, porque eu cheguei aqui e teve confinamento, né? Então eu Aham. fiquei ilhada, sem conhecer nada da cidade. Então, as poucas vezes que eu saía, eu botava GPS para ir à padaria, para ir no supermercado. Eu não sabia andar por aqui de jeito nenhum. Oh, meu Deus, olha só. Foi Mas muito engraçado. você é natural do Rio de Janeiro? Sim, mas do outro lado Do eu outro conheço lado. tudo. Sim, do outro Do lado você outro lado da conhece tudo. ponte eu manjo É, tudo, agora do lado de cá. você passou uma temporada grande em Brasília, né? Foram ao total, porque eu morei em Brasília duas vezes com essa vez agora, né? Dessa vez agora eu fiquei 9 anos, achei que não voltava mais, não saía mais. Eu amo Brasília, né? A minha opção de voltar não tem a ver com a cidade. Pelo coração, a cidade era essa aí. Mas aqui estão as pessoas, né? As pessoas no maior número, Em maior número, né? muito maior número, né? Aí em Brasília eu tenho 2 filhos, aqui eu tenho todo o resto. É, tá certo. Irmão, sobrinho, tia, Os enfim. parentes todos.
os parentes todos. É. Que bom. E quando foi que você voltou logo no começo da pandemia, é? Uma semana antes do confinamento. Ah, Que a gente isso não mesmo. foi revelado, né? Vai ter pandemia. Estava naquela Uhum. coisa, tá muita gente duvidando se era verdade, se não era. Eu vim passar o carnaval, a mudança chegou depois do carnaval, e aí a coisa começou a acirrar. Foi uma semana, exatamente uma semana antes de Olha só. fecharem tudo, né? Papá, seus pais são da onde? Meu pai era baiano, Uhum. de Feira de Santana, e minha Olha, mãe era carioca da Baixada Fluminense, lá de Nilópolis, onde eu nasci hum, também. onde você nasceu. E eles se conheceram onde? Aí no Rio mesmo? Lá em Nilópolis. Em Isso. Nilópolis. Porque a família do meu pai, a mãe e as irmãs foram morar lá. Ele saiu cedo de casa, foi tentar a vida em São Paulo. Aí se deu bem, veio passar as férias no Rio, se apaixonou pela minha mãe e não voltou mais para São Paulo. Oh, coisa boa. E desse romance, desse casamento, surgiram quantos filhos? 3 filhos. O primeiro, ele foi tirado a fórceps, foi um parto muito difícil e faleceu 21 dias depois. Hum, Aí logo depois minha mãe engravidou de novo, aí veio meu irmão, e 1 ano e 1 mês depois vim eu. e Tudo assim, pum, você? pum, pum, E você, na é, carreira. você casou-se e teve quantos filhos? Só 4. Esse negócio de ter muito filho eu não quis saber, não. Família grande, sabe? Ah, Assim, não, parei em 4, porque eu não queria me parei em comprometer com muita 4 porque eu não. 4 piada. eu acho que eu dou conta. Mais do que isso vai ser complicado. Ah, você trabalha com o quê, Fafá? Então, amigo, eu trabalhei a vida inteira com desenvolvimento de pessoas. Era o que eu amava fazer. Desde o meu primeiro emprego eu era gestora, fui chefe desde o primeiro emprego. Até como estagiária eu fui chefe dos estagiários, para você ter uma ideia. E Olha só, aí, sempre depois liderando, de, né? sempre liderando, depois de 19 anos trabalhando na Caixa Econômica Federal como gestora também, eu me apaixonei pela área de treinamento com 12 anos de Caixa. Aí fiz formação, comecei a atuar dentro da Caixa como instrutora, naquele tempo esse era o nome, instrutor de treinamento. E pedi demissão depois desses 19 anos para fazer só isso. Eu botei na minha cabeça que isso era o que eu queria fazer na minha vida. E aí eu abri a minha empresa e comecei voo solo, só que nunca é solo, né? Eu tive vários parceiros, fiz trabalho com muitas pessoas, muitas empresas, até que eu fiz uma cirurgia em 2013 que me deixou fora do mercado por 2 anos, quase 2 anos e meio. E aí a coisa ficou feia porque uma coisa é você ter a tua carteira de cliente solicitando você, assim, tipo, a essa altura do ano eu já estava com a minha agenda do ano que vem até julho praticamente lotada, né? Não. E no início do ano eu fechava até o final do ano. Então era difícil atender se não tivessem me solicitado por esse momento. Isso sem fazer, sem ter site. Eu Não. demorei a ter cartão. Eu era só quem conhecia, porque o pessoal de RH se fala muito através de contato. Você conhece alguém que faz treinamento assim que é bom? Você conhece alguém que deu uma palestra assado, enfim. Então eu tinha várias pessoas no Brasil inteiro que me indicavam. Então eu viajei o Brasil inteiro, conheço praticamente todas as grandes capitais e as pequenas algumas. Cheguei aí para o exterior 2 vezes, né? Fui para a África, para Angola durante 8 anos. Eu dei treinamento lá também. Fiz Olha só. palestra na Argentina, aprendendo a falar espanhol em 5 dias. Enfim, meu trabalho era, eu era muito feliz fazendo isso. E aí chegou essa cirurgia e eu tive que me reinventar e fui fazer formação em coaching. Uhum. Nessa formação em coaching, eu redirecionei a minha carreira para atendimento, que era uma coisa que eu poderia obter por mim mesma, sem precisar de tantos parceiros, e também foi nessa coisa do boca a boca, e eu já cheguei a ter assim 20 clientes por semana e não poder atender mais nenhum porque não tinha horário. Enfim. é, E do coaching eu me animei a fazer, fiz umas mudanças, porque o processo de coaching não me ajudava a ajudar as pessoas que me procuravam, porque ele esbarrava em processos emocionais que o coaching não atendia devidamente.
Aí eu comecei a criar um método meu que era coaching, meio terapeuta, meio mentoria, que funcionava, ajudava as pessoas com aquilo que elas traziam pontual, né? Eu falava, ó, eu não sou psicóloga, não tenho formação, a formação que eu tenho são várias terapias holísticas, alternativas, energéticas, vibracionais, e tudo isso eu misturo no meu atendimento. E aí é com você ficar ou não. E a pessoa topava o desafio e eu tenho assim muitos relatos e tendo voltado agora a estudar, fazendo psicologia, né, eu vou colocar essa experiência num artigo, sei lá, num material qualquer para questionar alguns fundamentos até, né, do porquê que tem que ser dessa maneira, se eu fiz de outra e deu certo, algumas coisas funcionaram, né, enfim, bem tentando resumir bastante esse Bluft. E como foi que você me conheceu? Então, cara, a pessoa amada que está na minha vida até hoje, que é uma amiga assim, que eu amo, admiro de paixão, que falou na EQSM, porque ela não Na falou época? diretamente o seu nome, na Aham. época era EQSM, e eu falei assim, mas o que que significa isso? Quando ela falou a sigla, eu falei, gente, já gostei, eu quero ser melhor, é tudo que eu quero, né? Eu quero ser melhor. E aí ela me falou que fez um treinamento nessa empresa, que foi maravilhoso. A nossa identificação, e eu estou falando da Vanfera, Ah, foi vamos porque a fera. gente se identificou como tipo 7, né? Aham. Ela virou para mim e falou umas coisas, falou assim, você só pode ser tipo 7. Ela, eu também. E aí, quá, quá, Ah, quá, 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 e pronto, grudamos e ficamos. E aí ela me falou, eu falei assim, cara, eu amo o Enneagrama, mas eu fiz um curso muito básico. Aí ela falou assim, ah, você tem que fazer com a Simone, da EQSM, ela é maravilhosa. Então eu fui para a EQSM, já de olho na viagem, mas uhum. naquele primeiro momento aprofundar conhecimentos de EQSM O de Enneagrama. Enneagrama com a Simone. Uhum, E uhum. nosso encontro foi sui generis, foi no banheiro. E ela olhou para mim, eu olhei para ela, falei assim, gente, será que é ela? Nossa, achei ela tão fechada, tão sisuda, mas ela se transformou na sala e fez um trabalho lindo. E dali, naquela sala, começou a história do ela não fez, ela não é viajante. Aquilo me Isso. irritava, assim, né? Todos da sala tinham feito a viagem, menos eu. E ficavam me sacaneando toda hora com essa história de, não é viajante, não pode falar. Tem gente que não é viajante aqui. Eu me irritei, que eu pensei, eu vou fazer essa viagem agora, quando eu sair daqui e tal. Vocês vão ver, né? Vocês vão ver, me aguardem. E aí aconteceu que eu fui, fiz a minha inscrição e cheguei a cogitar de participar naquela turma, mas a minha filha teve um problema, uma crise terrível, assim, existencial mesmo, né? E eu não sabia como ajudá-la. Eu falei, olha, vai conversar com a Cris. Eu não conheço ele, não. Olha como é que você já estava com a bola cheia. Eu não conheço ele, não, mas todo mundo diz que ele é ótimo. Então, vai conversar com a Cris. E ela foi, e nessa ida, ela tomou meu lugar naquela viagem, né? E ela foi primeiro do que eu, porque era melhor não fazer com a filha, era Aham. melhor não fazer com a mãe. Aí sabe como é que é mãe, né? Eu pensei, bom, eu Uhum. não estou tão necessitada assim, vai você. Ela foi. E o resultado para ela foi visível, assim, como Mesmo. ela chegou e como ela saiu. Daquele bate-papo primeiro, lá na Uhum. tua sala, e depois da viagem. Eu tive uma outra pessoa em casa, e isso Nossa. foi, assim, determinante. Eu pensei, eu preciso dar esse presente para todos os meus. Eu quero que todo Olha. mundo lá de casa faça. E Olha. graças a Deus todo mundo fez. Todos fizeram, é verdade. Todos fizeram, é. E aí Até meu irmão, até você meu fez a irmão. 38, né? Eu fiz a 37. Ela fez a 37. 36. Eu fui da Ah, ela trinta e fez a 36. sete. Você fez com o meu filho, né? O Carlos Henrique, não foi? Fiz com seu É. filho. Nossa, aquela foi a melhor viagem. É, Sempre é, né? A eu me nossa lembro. foi Eu me lembro. espetacular. Foi E, maravilhoso, maravilhoso Fafá, aquele. como que foi? Como que era a Fafá no antes e a Fafá no depois da viagem? Então, a Fafá se trabalha desde os 28 anos. Quando eu percebi que eu não sabia quem eu era, eu entrei num processo que você deve conhecer, que é o Fischer e Hoffman. Foi o meu primeiro Uhum. processo terapêutico. E lá foi logo esse, né? É. Cacetada. E dali para frente eu não parei mais de me buscar.
sempre encontrando um pedaço que eu ainda não tinha conhecimento, e aquilo me inspirava a querer conhecer mais e a me apaixonar pelo pedaço de mim que faltava e que eu construía ou remodelava ou modificava um pouco. Então, quando eu fui para a viagem, eu estava nesse momento de virada profissional, Uhum. sem saber direito, assim, para que lado que eu vou, porque eu amava o trabalho que eu fazia, me dava um ganho maravilhoso, né? Me dava uma satisfação pessoal muito grande, mas eu não tinha mais condição física de ficar 12 horas de pé fazendo aquele trabalho, de virar à noite produzindo para apresentar no dia seguinte, enfim, era uma batida muito grande, viagem, 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 uma atrás da outra. O corpo já estava meio que assim, olha, vamos dar uma parada. E eu não sabia direito o que fazer para manter a satisfação pessoal que eu tinha, a realização financeira que me dava o padrão de vida. Eu não sou uma pessoa que gosta de ostentar, mas um padrão de vida que me desse uma qualidade de vida legal e que me deixasse com a sensação de eu estou fazendo o que eu vim fazer. Essa é a minha busca, né? De realizar o meu projeto divino, a minha missão de alma. E aí, ao fazer a viagem, eu me lembrei de quem eu era em essência, sabe? Eu entrei em contato com aquela parte da Fátima que sabe o que veio fazer aqui, que eu não precisava estar no controle. Então, quem estava com aquele medo, com aquela ansiedade toda, era o meu ego. É aquela coisa de querer estar no controle, de querer saber o que vai acontecer, de estruturar e seguir o passo a passo, né? Que não funcionou sempre assim na minha vida, só que eu tinha esquecido disso. Então, Uhum. essa viagem me fez resgatar a minha criança interior, me Uhum. fez me reconectar com a sabedoria dos meus pais e dos meus ancestrais. Me trouxe assim uma serenidade, uma fortaleza muito grande na, na inteligência maior que coordena as sincronicidades, que faz com que as coisas aconteçam, porque aconteceu tanta coisa para que eu estivesse ali naquela turma e não na outra, sabe? E isso tudo faz um sentido para mim, tem um significado para mim. Eu presto muita atenção nos sinais que eu recebo Uhum. para fazer as coisas e eu vou atrás, eu procuro fazer, né? Então, foi maravilhoso. Eu cheguei a fazer com você antes da viagem, Hum. programação neurolinguística, foi Ah, você antes da fez, viagem. fez a PNL antes. Fiz a Hum. PNL antes, agora que eu lembrei. Então foi Olha. outro momento assim maravilhoso para mim. São assim, geralmente os cursos que as pessoas procuravam depois da viagem eu fiz antes. Pois Então é. quando eu fui fazer a viagem, colocar na prática, ver na prática, né? Todo aquele ensinamento foi maravilhoso. E eu sou o tipo de pessoa, Cris, que assim, se eu vou fazer alguma coisa, eu me dispo de tudo que eu sei, sabe? Eu não vou para lá avaliar, julgar, não. Eu mergulho, né? Eu não estou preocupada com o outro, estou preocupada com o meu processo. Eu fico bem autocentrada, no sentido assim egoísta mesmo do meu self. Aham, Eu estou aqui aham, para me aham. trabalhar e eu Isso, vou isso. me trabalhar, né? Então eu fiz isso e foi assim, eu amei o meu processo, porque até hoje, quando eu lembro, quando eu pego lá o meu passaporte, né, que eu leio, eu me lembro como é que foi aquele momento exato, o clique que deu, o que, que eu senti. É Não maravilhoso, pode, né? sabe? Mais 9 anos, né? Foi que ano, você lembra? São 60, 70 viagens. Nossa, acho que 10 anos foram atrás. 10 anos atrás. Você sabe Né? que outro dia eu estava no carro e começou a tocar uma música e me deu vontade de chorar, de Oh, emoção, era a sabe? música do treinamento. Emoção. Era a música do treinamento. Aí eu, Olha só. gente, cadê meu CD? Eu botei num pendrive, eu vou trazer para o carro. Eu andava com aquilo no carro tocando, que aquilo aquece, faz você, né? A Sim, gente tem sim. uma mente que ela traz de volta aquela energia, Uhum. sabe? E eu vou te dizer que eu acalento até hoje todas as emoções que eu saí naquele domingo da viagem, e de todos os outros também, mas a viagem para mim é a viagem, sabe? É a Assim, o viagem. pessoal fica apaixonado pelo Dínamo, amei, a Esparta, Qual adorei foi, tudo. Fafá? Qual foi É. a atividade na viagem que mais trouxe resultados para você?
Ai, nossa, tantas. Vou te falar, a Tantas, né? primeira delas, bem simplesinha, a primeira simplesinha, foi na sexta-feira à noite. Certo. Aquela do triste ou alegre, é você que Uhum, escolhe. uhum. Essa foi realmente assim maravilhosa para mim. Naquele momento veio muitos insights. Eu, caramba, sou eu que escolho. Eu tenho esse poder. Isso foi muito incrível. Nossa, se eu te falar, aí eu vou falar o treinamento inteiro, mas uma outra que também foi maravilhosa é o sábado à noite, né? O Sábado à sábado à noite. noite É é assim, fantástico, né? quem viveu, É, viveu, sabe? O antes, o durante e o depois. É fantástico, fantástico. Não dá para esquecer. E toda aquela uhum. trilha sonora, meu Deus, me traz toda aquela energia mesmo, sabe? A Dos partir guerreiros, das pessoas e tal. de toda a turma, né? O que foi a viagem para você na sua vida? Ai, a Treinamento, o que foi Cris, o autoconhecimento, né? A partir da viagem. Que você o já fazia isso autoconhecimento. antes. Já fazia isso antes. Eu acho que foi uma reconexão com o meu self. Se eu tiver que. Olha só. E o que que é self, né? Para mim. Não vou falar a definição de um, porque eu estou começando a estudar o homem agora, mas o meu self é a minha parte de sabedoria interior, sabe? É a minha parte é, de conexão com aquilo que ninguém explica, sabe? Mas que todo mundo tem, de alguma maneira. Né? Eu não sou uma pessoa assim, ascética, não, eu tenho a minha doutrina, e nessa doutrina eu reconheço coisas que nem a própria doutrina reconhece. Então, eu acho que todos nós somos dotados de uma parte que é cósmica, divina, criadora. E esse potencial divino, criador que cada um de nós tem, e a gente se esquece, ele foi totalmente acionado com a viagem, sabe? Que Então, bacana. Nossa, eu acho que dali para frente eu nunca mais esqueci quem eu sou de verdade. que bacana, Fafá. Nossa, isso é importante, né? E você Muito. aí, você começou a falar, bom, uma coisinha, o que você mudou praticamente, né? De prático na sua vida a partir da viagem, com conceitos, com esse toque que você conseguiu dar no seu self, lá nessa parte criativa dentro de você. O que você implementou na sua vida? A prática, praticamente, foi. Eu cheguei a ter um consultório de atendimento em Brasília, coisa que Olha eu só. achava que eu não poderia fazer nunca, porque, afinal de contas, eu não era psicóloga, eu não posso atender individual. Uhum. E esse laboratório, né, digamos assim, agora vai ser uma referência para mim nos meus estudos. Eu tenho todo o material coletado, eu vou poder fazer disso alguma coisa dentro da psicologia, um estudo daquilo que eu fiz e, de alguma maneira, compartilhar com outras pessoas, fazer outras pessoas reverem suas formas de trabalho, sei lá. Talvez eu esteja pensando grande demais, mas eu fiquei muito feliz de ver que, agora, mesmo no primeiro semestre, eu já vi que muitas das práticas que eu tinha são escolas consagradas, né? E eu intuitivamente coloquei em prática sem conhecer. Enfim, mas com um quê assim diferente e com um por trás que eu não sabia que a abordagem dava e que eu dei diferente, enfim. Né? Então, isso foi fundamental, eu me senti confiante para definir um novo rumo e entrar nesse novo rumo. Você sabe que nas turmas de coaching, eles disseram para a gente que na formação, com cento e poucas, 200 pessoas, só 2% iam ter sucesso na profissão. E eu botei na minha cabeça que ia ser eu. Né? Mas eu não sabia como, porque eu nunca tinha sido coach, eu nunca tinha atendido individual, eu não era psicóloga, tinha um mundo de psicólogos dentro daquela sala. E a viagem me deu essa credibilidade em mim mesma, sabe? Você já realizou tanto na tua vida, você consegue, que um ser humano consegue, né? Você E também aí consegue. eu acho que essa foi muito bom. Acho que uma outra realização que eu fiz foi fazer a viagem acontecer no Rio para que meu irmão participasse, para que minhas filhas que estavam aqui participassem. Foi lindo aquele. Até hoje ele também fala, sabe? Eu fui retroalimentada com as voltas que a gente faz como equipe, que aquilo era maravilhoso. Cada vez que eu pude trabalhar como equipe, estar ali servindo, participando, né?
num retorno qualquer daqueles, é incrível, a É. gente se Renova a reabastece energia, a também, força, né? renova a energia e a força. Então, eu tive o privilégio de poder fazer isso por 2 ou 3 anos, enquanto eu estava com as condições de fazer isso. Foi Legal. assim, como se eu estivesse Fafá, fazendo viagem cada semana. depois da viagem você fez o Dínamo, né? O Fiz o que é que Dino. foi o Dínamo para você? Cara, foi surreal aquele dia. O Dínamo, ele foi assim, ele me deu a dimensão de olha para os teus limites e aprende a reconhecer quando você não, teu corpo não está dando conta mais, né? Não vá além daquilo que você possa. Esse organismo é precioso. Esse organismo precisa de cuidado, porque eu sempre fui muito afoita com tudo e sempre considerada em uma família de mulheres muito fortes. Então eu, sabe, assim, não respeitava muito, né, as coisas. E o Dínamo me deu a percepção do autorrespeito, Ah, da autoadmiração com essa coragem de aceitar o teu limite, sabe? E olha o que você está falando. superando, Nossa, é, su, interessante su, isso, Fafá, porque você fala assim, a foi coragem de respeitar o meu limite, o meu né? limite. É, é interessante como os treinamentos eles são direcionados para cada um, né? É a roupa de cada um, a medida de cada um. E A a medida gente fala, né, que o tema do Dínamo é atitude, garra, força, superação. O que é atitude, garra, força, superação para a Fátima é a coragem para reconhecer o meu limite, me é, respeitar, me amar. Porque é alguns dizem, isso. cara, eu já tenho muita força, se eu for pro Dínamo eu vou matar todo mundo. É o Não, contrário, né? É a gente, força que pelo você precisa. contrário, a força, ela tem várias dimensões, não é só a força Aham, física, né? A aham, força emocional, a força moral. Em vários momentos eu me superei no dínamo sem usar a força física, né? Em uhum, exercícios como esse da atitude, uhum. nossa, né? Foi uma superação, porque eu me cobrava muito, eu queria e tal, mas tinha o medo, então você ter a coragem de dar o primeiro passo, de ir lá, é difícil, não é fácil, né? Mesmo tendo passado por isso antes na viagem de uma outra forma, ali no Dínamo era um outro momento, era um outro patamar de desafio. Então, eu amo assim várias atividades do Dínamo, né? Até aquelas que eu não consegui fazer, mas que me ajudaram a perceber isso. O teu Cara, é limite teu limite, e se respeita amar o com o teu limite. limite. Exatamente, né? Aprenda a se amar. Essa é você. O que você vai fazer com esse você agora, Aham, né? aham. Com essa expressão de força interior que você tem. Você quer Aham, ficar aí exato. lamentando a força física que não tem mais, ou você pode fazer muito mais com essa outra dimensão de força que você Isso, percebeu em você, né? isso, Foi lindo. exatamente. Foi Eu lindo. estava, quando você estava falando um pouquinho antes, uma colega de psicologia entrou. Nós começamos juntos a psicologia. E você foi para o Rio de Janeiro no início da pandemia. A Andréa Coelho, que está aí, talvez você se lembre dela. Andréa Uhum. Coelho, ela, engraçado, o primeiro escritório nosso foi a Andréia e o Sérgio, o então marido dela, que nos cederam lá na 504 Norte, Olha, Sul, na frente do Dom Bosco, lá da Catedral Dom Bosco. A gente estava lá no escritório deles, eles abriram para nós, cederam, né? Gratidão, Andréia. E agora, depois que eu separei a sociedade com a Simone, eles de novo apareceram e me acolheram. E eu estava no escritório deles, de novo, no prédio onde eles estavam, na 700, na 507, 77 Norte. E eu peguei esse gancho e fui explicar, abri um parênteses e. A colega da psicologia. Ela apareceu. E esses dias eles começaram a postar, estão fazendo a monografia. Cara, me rasgou o coração. Deu um frio na barriga, deu uma inveja deles. Falei, putz, era para eu estar fazendo isso. Mas na pandemia, eu vim para cá, para a Unai. Né? Fechei escritório, fechei consultório, saí do aluguel lá da casa, fechei tudo e vim para cá.
E eu e a minha esposa, Carla, resolvemos construir a nossa casa, nós dois. Só nós dois. Nós pedreirando, eu e ela, sem nunca termos feito isso. Nossa. E ficamos 1 ano e 3 meses fazendo isso, construindo. E aí eu precisei, num determinado momento, no comecinho da pandemia, ainda estava virtual, e aí começou a pintar a possibilidade de híbrido, aí eu falei, vou fechar a matrícula, cancelei. E aí parei, e aí me transferi para cá, para Unai, para fazer a distância também, né? Que aqui ainda estava virtual. E aí esse semestre peguei uma disciplina para não fechar. Eu falei, se eu parar, eu não volto, né? Aí quando eu estou vendo o pessoal, putz, que dor, eu falo, para, Cris, para com isso. Você fez uma escolha, essa escolha é sua, e o que você quer fazer? Eu estou aqui dentro da minha casa, construída com meu esforço da minha esposa, e agora toca o barco do jeito que for. Para onde você vai? É o que você disse, né? Essa é a minha realidade, meu físico hoje, o que eu faço com ele, né? É isso. E ser feliz com o que a gente tem, senão a gente vai ficar se lamentando. Porra, não fiz. O que você fez? Né? Interessante. Depois, o Dínamo, então, para você foi o quê? O Dínamo foi essa superação através de uma força que eu não valorizava. Que você não valorizava. Né? Que eu nem considerava, eu nem chamava de força. Uma descoberta, sabe? de uma nova força que estava à sua disposição. Que estava à minha disposição. Isso aí. Verdade. Olha que legal. Nossa. E depois do Dínamo você fez os outros treinamentos. Você fez o Hellenius e o Spartan. Isso, o Spartans primeiro, depois eu fiz o Hellenius. Como é que foi essa experiência? Foi assim, o Spartan, o que mais me marcou foi a minha ligação ainda com questões relacionadas aos meus pais, que eu tinha, né? E foi todo o processo dos Spartans para mim foi mergulhar nisso, olhar para isso, perceber que eu precisava desapegar daquelas coisas que a nossa criança guarda, sabe? Como a dor, aí conta, eles faziam isso porque era assim, porque era assado. Putz, cara, solta isso, você não precisa mais disso, né? E foi esse resgate ancestral de ficar bem com eles e comigo e perceber assim a grandeza que foi tudo que eles me deixaram e não ficar olhando para os aspectos que ninguém é perfeito, né? Eu também não passei tudo de bom para os meus filhos, mas claro que não era o que eu queria. Eles também não queriam ter deixado nenhuma sequela emocional na gente, né? Eles me amavam, enfim. Isso é muito bom da gente se reconectar com a parte amorosa, do melhor que eles puderam fazer e deixar comigo. Para mim, o Spartans foi isso. Né? Como você define, então, o Spartan em poucas palavras? Resgate ancestral, sabe? Reconexão com a minha ancestralidade, com orgulho, com honra, com reverência. Isso faz toda a diferença. Faz. Sabe, Fafá, nós plantamos umas 15 bananeiras aqui. E algumas a gente foi buscar longe, nós fomos pegar uma em Patos de Minas, banana da terra, que a gente não conseguia achar. Trouxemos bananeira lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque não achava aqui. E eu percebi uma coisa, que as bananas que eu plantei aqui são iguais às bananas que estavam lá. No formato da bananeira, no formato do cacho, no formato específico da banana, no sabor, é o mesmo da de lá. Está a mais de 300 quilômetros de distância. Olha isso. E você não tinha nenhuma expectativa que seria diferente, né? Mas a gente fala assim, cara, tá tão longe dos pais, né? É verdade, é verdade. E quando você fala o resgate da ancestralidade, a gente não quer se parecer por raiva da infância lá que aconteceu. Mas isso só adoece, isso só prejudica, né? E a gente banana daquela bananeira, né? Verdade. Quando eu visito, eu tenho uma única irmã da minha mãe que ainda é viva, com quase 90 anos, é minha ancestral mais antiga hoje.
E quando eu fui vê-la, depois da pandemia eu não fui ver mais. Eu cheguei lá em Nilópolis, onde eu nasci, né? As pessoas me olhavam e falavam assim: Nossa, você tá a cara da sua mãe. Nossa, você tá igualzinha à sua mãe. Nossa, e a Oh. Elza novinha. A Ah, Elza novinha, eu com mais de 60 anos. Pensa, que coisa, papai. Olha né? só. É a E eu fico Vanessa. muito feliz de poder ter Ter estampado no meu rosto, né, essa a identidade. imagem dela, essa É, identidade com ela. que bacana. Parabéns. E depois você fez o Helênios, né? Como é que foi o Helênios Fiz o para você? Helênios. Nossa, o Helênios me colocou no trilho da busca do meu legado, sabe? O Helênios para mim foi um revisitar. E aí, Fátima, o que você vai fazer agora da tua vida, né? Você não sabe quanto tempo você ainda tem, você já está aí, né, chegando ao sexagenário. O que você vai fazer? Qual é o legado que você quer deixar? O que você ainda acha que precisa fazer ou escolhe fazer? E foi assim, eu diria que ele não fechou isso, ele abriu isso para mim. Isso Uhum, passou a ser um norte para mim. uhum. Tudo eu pensava, isso é um legado que eu quero deixar. É isso que eu quero que as pessoas se lembrem de mim, é assim que eu quero ficar na lembrança das pessoas, né? A Paula Verdade, Zucca, verdade. É, Paulo e né, Zucca. Uhum. fez o Helênios com Enfim, você. eu eu saí do Helênios com esse firme propósito de realizar o meu propósito, sabe? E se ele ainda não estava claro, eu tenho uma crença que é assim, se eu ainda estou aqui, é porque ainda tem coisa para fazer. Né? Então, vamos fazer. Nada de ficar dormindo, deitado na rede, vamos fazer. Vida é movimento para mim, vida é movimento. O que é que você está fazendo dessa vida, né? Desse presente que é estar vivo, acordar todo dia? Então, eu saí do Helênios com esse firme propósito de realizar meu projeto de alma, ser tudo que eu nasci para ser e fazer tudo que eu amo fazer em benefício das pessoas de maneira geral, porque eu acho que senão não tem graça. Isso é como eu enxergo a vida, né? A minha vida e o que eu faço tem que ser contributivo, sabe? Tem que ser é, inspirador, tem que ser motivador, tem que ser alguma coisa que faça bem Uhum, para alguém. Senão não tem graça. E uhum, aí uhum. eu saí com muitas perspectivas, e aí entrei na coisa do digital, fiz lives, montei grupos, nossa, Cris, movimentei horrores Produzir. através da internet, produzi, né, Isso. montei um canal, também tenho vários vídeos no canal, enfim, acho que todo o movimento que eu fiz nesses 3 cursos me trouxeram até aqui. Sabe? Bacana, Até né? como eu estou me sentindo hoje, assim, uma pessoa que está fazendo o que acredita que veio fazer, sabe? Uhum. Me sentindo Nossa, que muito legal. Como realizada. o autoconhecimento movimenta a gente, né? É, Olha, eu acho que tinha que ser desde o jardim. desde o jardim. Eu No também acho isso jardim que de é, infância, a gente aprende essas teorias fantásticas. é, Só quando faz é, psicologia ou pedagogia, os pais precisavam saber precisava disso. saber, né? Mas serve o autoconhecimento para uma nação se não vão ter doentes, não vão ter pessoas que seguem cegamente a fala de alguém, Pois é, não tem é? isso. As Não é pessoas vão ser interessante, né? saudáveis, não vão precisar de médicos, não vão precisar de laboratórios, de farmácias, não vão precisar Mas da existem polícia. outras necessidades que as pessoas não estão se atendendo exatamente porque não se conhecem. Sim, As pessoas falam assim, é, eu acho engraçado que as pessoas falam assim, não tem como acabar com o capitalismo, ele é um mal necessário. Gente, pelo amor de Deus. mal necessário. Pois é. Tem tantas outras possibilidades. Assim, a gente pode até não ter um modelo pleno, mas a gente sabe que esse está falido, que Uhum, esse não atende a todo mundo, que tem gente é, sofrendo, tem gente morrendo, pelo amor de Deus, né? é. Então, se muda, muda tudo. Pensa no resultado e na solução disso para Uhum, o maior número uhum, de pessoas, quiçá para todas as é. pessoas. A O ser questão, humano não consegue nem é, imaginar isso. a questão é que o poder público não se interessa pelo desenvolvimento pessoal.
Não tem por que ele querer É, é, esse capricho de melhorar as pessoas, porque não vão votar em mim. Então é uma guerra, né? Então é isso tem que ser triste no isso. particular mesmo, né? Tem que ser. Porque escolas Agora, públicas aham. é uma pena, não vai rolar. Eu também acho, mas eu acho assim também, né? Eu sou aquela coisa do otimismo do tipo 7 que você também Uhum. é, né? Eu penso assim, de grãozinho em grãozinho, a gente pode formar uma corrente que modifica Uhum. tudo. Porque Claro. formiguinhas estão aí há séculos, né? Há milhões de anos, elas são minúsculas e elas fazem um movimento subterrâneo que a gente nem percebe e estão aí se garantindo, né? A inteligência dessas bichinhas é assim tremenda, e de todos os seres da natureza que se mantêm apesar da gente, né? Eu acho que quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso Exato, e trazendo outras pessoas para falarem sobre isso exato. e provocando as pessoas a pensarem sobre isso, porque, Uhum. pasme, eu estou na sala com pessoas que ainda pensam que psicólogo e psiquiatra é a mesma coisa e que Uhum. fazer terapia é ser taxado de louco. Isso é antigo, mas ainda Uhum. tem muita gente que pensa assim. Né? É, Autoconhecimento, eu me conheço, eu sei quem eu sou. E não é, vai além, né? você vai chegar num momento em que as pessoas, onde você está, vão negar qualquer fala que não seja da psicologia. Isso vai ser pior ainda. E não abra a boca para falar o contrário, Fafá. Aham, E você vai ser execrada. Então você tem que estar no meio. É só psicologia que pode falar disso. Entendeu? pois é. E Né? isso é mais triste ainda. Mas assim, nós estamos nesse movimento transformando as pessoas, transformando os casais, transformando as famílias, Fico transformando muito grupos. feliz de ver que você continua com essa mente ativa, criando Sim, e compartilhando os teus saberes, né? Você é muito bom no que você faz. obrigado. Você está fazendo o que nasceu para fazer, né? É o teu dom. É, Você é um gigante, né? gratidão. Quando está realizando esse trabalho com pessoas. Eu vi o que você é capaz de fazer e é lindo, né? Saber que a gente pode contar com pessoas como você, Simone, que também é maravilhosa no que Né? faz, né? E, enfim, E eu me quantas sinto pessoas você honrada se de ter desenvolveu, né? participado. É, o prazer é todo É, meu. Então, também, muita gente passou. É, você sabe que vai ter a viagem em janeiro? Tá é sabendo? mesmo? É, Não! vai ser a única viagem de 2022. Ai, por quê? É porque eu resolvi radicalizar. Eu, Esse eu é você, resolvi, né? eu resolvi apelar para a escassez. Eu resolvi Uau! trazer a ideia do Helênios, né? Faz hoje, porque amanhã pode ser jamais. Amanhã pode ser É jamais, porque, assim, todo exatamente. mês acontecia a viagem, por 15 anos. E aí uma das coisas era, não vou fazer não, faço mês que vem. Não vou fazer não, faço mês que vem. E assim se passava um ano da vida da pessoa, né? Então, Verdade. bom, vai ter uma vez só. Então, vamos ver. Se não fizer esse ano, faz ano que vem, né? Não tem problema. Aham. Escolha. Né? Mas eu E acredito que você já mudou um monte de coisa, né? já, vige, Ah, Fafá, como tá lindo. ixi, Tá bom demais. imagina, imagina. Tem um treinamento chamado A Origem, que é um Hum, treinamento gostoso demais, muito prático com relação às constelações familiares, à ancestralidade e que legal. a identificação do que eu chamo de gabaritos familiares, que é mais do que crenças. São gabaritos mesmo, que é abrangente. E são 2 dias, é sábado e domingo, as pessoas dormem em casa mesmo, né? E assim, é rico, é emocionante e transformador. Nossa, é Que muito bacana. legal. É E é gostoso presencial ou demais. é online? Você faz? É Presencial, presencial, né? presencial, As pessoas dormem em presencial. casa, sim. É. Nossa, que E lindo. então esse vai acontecer em março, a viagem vai acontecer no final de janeiro e semana que vem, sem ser nesse final de semana, semana que vem é o Dínamo e o Helênios. Uau, que E o legal. Dínamo, pela primeira vez, vai ser aberto a quem não fez a viagem. Isso vai ser um Eita, treinamento de entrada, treinamento de que entrada. Então vai ser muito legal. legal. Uhum.
E o Nossa, primeiro final de nossa. semana de dezembro, tsunami para os guerreiros, né? É um grupo pequeno, Tsunami! tsunami. Mas é completamente diferente do que se imagina, né? Porque a gente sempre fez muita Aham. loucura e tudo mais. E nós vamos trabalhar as 3 ondas do poder: silêncio, sabedoria e coragem. Uau! Então, esse é o circuito do tsunami, é um sábado e domingo. Você sabe que teve Que o legal. Avatar, eu não sei se a Vivian fez o Avatar. A Vivian fez o Soube, Avatar. soube, soube. É, Vivian fez o o Avatar. Avatar Viva é é uma Tiete. loucura. Tá em É 24 todas. horas, se fosse 25 morria todo mundo. 24 horas e ó, a energia lá em cima, Ela nossa, uma coisa falou, linda. ela falou. É É, muito bonito, né? E que assim, legal. assim a gente vai vivendo. Fafá, Eu fico gratidão. muito feliz. Eu que agradeço, Cris. Estar conversando com você. Passa um filme, né? Passa um filme de De todas tudo que a essas gente viveu juntos, né? oportunidades, de tudo que a gente viveu. Estou te falando, olhar para você é uma âncora e todo o resto que a gente lembra conversando com você são âncoras e âncoras e É, âncoras que é são tão bom. acionadas até sem você ter que prestar atenção, sabe? É impressionante, é muito bonito isso. Eu agradeço a Deus e a você, né? E peço que você seja muito abençoado, você e Simone. E quem você estiver trabalhando agora, convivendo agora, né? Sim, Para a continuar Carla. levando essa energia, É, isso. Essa energia, esse conhecimento, essa libertação. Eu vi muitas pessoas se libertarem de dores muito profundas, né? Depois de 2 dias e uma noite com você trabalhando muito, porque é um trabalho árduo, a gente sabe quanto que você fica ligado naquilo, você se entrega de corpo e alma, né? E todo mundo com você que está ali na tua equipe também faz isso com muito amor. É maravilhoso o teu trabalho, não para não. Dá teu jeito, Naí, onde você se vira, estiver, se vira, cara. Se se vira vira. porque esse é o teu legado, sabe? É para isso que você veio, cara. É isso aí. Gratidão, Fafá. Deus Gratidão, abençoe amado. você, sua Obrigada. família, A seus nós todos. filhos, seus Obrigada. projetos, a sua saúde, viu? Gratidão Tá aí, enorme. vou pensar. A viagem, qual a idade? Ah, a partir dos 17. Putz, então só no outro ano que ele vai poder fazer. Está com Dependendo, 16 o Theo. mas Você sabe você que você avalia deixou âncora nele, você acredita? mesmo? Juro, ele escuta a música, ele, aí fica toda alegria. Eu lembro. O que que você lembra? Aí, o que que você está sentindo? Ah, um negócio aqui. Aí eu, aham. Você avalia, você mais do que qualquer pessoa sabe, a capacidade dele de aproveitar. E está Tá, liberado, eu tá vou bom? ver. Tá bom, Fique querido. bem. Amado. Um beijo Obrigada, muito viu? Deus grande a abençoe. todos que nos acompanharam, a Paulinha, que disse que foi ótimo ouvir um pouquinho dessa voz gostosa da Fafá. Ah, que legal. Obrigada, É, Paulinha. Saudade de todos. a vocês, Beijo muito enorme. obrigado por terem acompanhado. Um beijo, Fafá. Fica com Deus. Gratidão. Um beijo a todos A aí de nós. Niterói. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.